Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Alcini e hoje nós vamos falar sobre média aritmética. Qual o nosso objetivo? Aplicar o cálculo de média aritmética simples na resolução de situações e problemas. Você sabia que é possível prever a altura média que você terá quando adulto? Como assim, professora? Você sabe que a gente cresce até uma determinada idade e para. Mas desde pequenininho a gente já consegue prever, sabendo as alturas dos nossos pais, mais ou menos que alturas nós vamos ficar. E que essa altura é obtida através de um cálculo bem simples. Vamos aprender isso hoje. Acompanhe aqui comigo. O crescimento normal da criança é o maior sinal de que está tudo bem com sua saúde. Claro, quando uma criança se desenvolve, está bem alimentada, ela cresce normalmente. Após o nascimento, a altura e peso devem ser aferidos até os 18 anos. Vocês devem lembrar que a mãe de vocês deve ter guardado uma carteirinha de saúde quando a gente nasce. Aqui em Curitiba tem a carteirinha do bebê curitibano. E lá é anotado todo mês quanto você está pesando e qual a sua altura. E isso é marcado num gráfico que consegue mostrar para a gente qual a tendência de crescimento. Então, olha lá. Colocando os resultados nessa curva de crescimento, a gente consegue avaliar se o padrão de crescimento da criança está compatível com outras de mesmo sexo e idade. Por que mesmo sexo? Porque normalmente os meninos são um pouco mais altos que as meninas, né? Nós vamos aprender a fazer esse cálculo. E também a gente consegue verificar se o crescimento está de acordo com o padrão de estatura da família. Se a criança está ficando muito, não está crescendo de acordo, a gente consegue ver por que ela está ficando menor. E se ela cresce muito, a gente também tem como saber quanto a mais ela está fora da curva. E hoje em dia existe medicação para isso, existe controle, né? Então, o que será que é a estatura-alvo ou altura-alvo? Que é estatura-alvo, é a estatura final, qual o tamanho mais ou menos eu vou ter depois que eu parar de crescer. Então a estatura-alvo é um critério para se avaliar se o canal ou percentil de crescimento, gente, percentil, a porcentagem que você está crescendo, que a criança está crescendo, se está tudo ok. Se aquilo está dentro do que é esperado ou não para aquela criança, com base em quê? Com base na altura do pai e da mãe dela, né? Se ela tem um pai e uma mãe mais altos, é óbvio que ela vai ter uma estatura maior. Agora, se o pai e a mãe são menores, vai ficar muito estranho e é muito difícil de acontecer que ela cresça muito. Então vamos lá, existe uma fórmula matemática para a gente calcular isso. E essa fórmula é calculada assim, lembra, em centímetros, tá? Para meninas, eu vou pegar a altura da mãe, da menina, mais a altura do pai, subtrair 13 e dividir por 2. E para os meninos? Bom, para os meninos é um pouco diferente. Como eu falei, normalmente os homens são mais altos que as mulheres, então a gente pega a altura da mãe, mais a altura do pai e acrescenta 13 centímetros, né? Porque nós estamos falando de centímetros, e dividimos por 2. Isso acaba sendo uma média entre a altura do pai e da mãe, só que, de acordo com pesquisas que eles realizaram, para meninas nós temos que subtrair 13 e para os meninos nós temos que acrescer 13. Então vamos lá, o resultado desse cálculo aqui indica o crescimento da família. Só que no final ele não vai me dar um cálculo preciso, eu não tenho como afirmar, olha, o Pedro vai ficar exatamente com 1,60 m. Com essa fórmula a gente considera um desvio padrão, ou seja, ele pode ficar até 5 centímetros mais alto do que o previsto pela fórmula ou até 5 centímetros mais baixo do que o previsto pela fórmula. Então há uma variação. A gente fala aqui, ó, mais 5 centímetros seria 5 centímetros para cima e menos 5 centímetros abaixo do previsto. Vamos praticar? Olha aqui. Maria Antônio tem uma mãe com altura de 150 centímetros, pessoal, 1,5 m, né? E um pai com altura de 173 centímetros, quer dizer que o pai tem 1,73 m. Qual será a altura alvo, estimada para eles? Considere a variação de 5 centímetros. A gente já volta com a solução.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse problema? É tranquilo, né? Bastava eu fazer o quê? Pegar a altura da mãe, que é nos dada no exercício, 150 centímetros, acrescer com 173 centímetros do pai, menos 13, porque nós estamos calculando primeiro o tamanho que a Maria, né? A altura que a Maria vai atingir, e dividir por 2. Fazendo essa soma, nós encontramos 310. Divididos por 2, 1,55 m. Ah, professora, mas a Maria vai ficar com 1,55 m exato, não deu certo. Pessoal, calma, né? Lembra que tem uma variação de 5 centímetros, para mais ou para menos. Significa o quê? Que a estatura-alvo da Maria vai ficar entre 1,50 m e 1,60 m. Como eu falei, não é preciso, eu não vou ter exatamente a altura que ela vai ficar. E a altura do companheiro da Maria, do Antônio? Mesma coisa, pessoal. A única diferença é que muda aqui, né? Na menina eu subtraio 13, aqui eu vou acrescer 13. A altura dos pais são as mesmas, porque eles são irmãos. Então, 150 centímetros mais 173 mais 13. Tudo isso divididos por 2, eu vou encontrar que aproximadamente a altura que o Antônio vai ficar é 1,68 m. Lembrando, no entanto, que tem uma variação de 5 centímetros, para mais ou para menos. Então, o Antônio poderá atingir até 1,73 m ou ficará com até 1,63 m, ou qualquer valor entre 1,63 e 1,73. Beleza? Agora tente você. Você vai fazer o quê? Se você souber a altura da sua mãe e a altura do seu pai, você pode fazer essa conta. Anota no caderno essa fórmula, só não esquece lá no final de colocar a variação de mais ou menos 5 centímetros, né? E como é que eu faço para medir? Bom, você vai precisar de uma trena, né, ou uma fita métrica. Você vai pedir para o teu pai e para a tua mãe se encostarem contra a parede, vai marcar essa medida na parede e daí vai com a trena e mede. Mede do pai, depois pede para medir a da mãe, faz essa conta e você vai descobrir quanto aproximadamente você vai ficar de altura quando você tiver 18 anos. Ok, pessoal? Vamos para mais um praticando? Observe a seguir o consumo de água na casa da Helena nos últimos 5 meses. Bom, nessa tabela nós temos em cima os meses, fevereiro, março, abril, maio, junho, e temos o consumo de água em metro cúbico. Então, no mês de fevereiro, a família gastou 11 metros cúbicos, em março 12, em abril 14, em maio 13 e em junho 11. Lembra que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né? Então, às vezes a gente pensa assim, ah, é só 1 metro cúbico, são só 11 metros cúbicos. São 11.000 litros de água consumidos por uma família. De quantos metros cúbicos deve ser o consumo de água no próximo mês na casa da Helena, para que a média mensal de consumo nos 6 meses seja de 12 metros cúbicos? Pessoal, presta atenção aqui agora, ó. Agora eu tenho o valor da média e eu preciso descobrir qual vai ser o valor do próximo mês. Então, o meu próximo mês vai ter uma incógnita, né? Nós temos o valor da média mensal, que é 12, porém, nós não sabemos o consumo de água no mês de julho. Por isso, nós vamos indicar esse valor por X. O prof está dando um spoiler para poder vocês resolverem. Lembra bem, então, o próximo mês de julho, eu não sei o valor do consumo. Eu vou colocar X no local e vou calcular a média. Eu volto daqui a pouquinho com a solução.
Voltamos. Conseguiram resolver esse? É um pouco mais, não complicado, às vezes um pouco mais difícil de entender. Vamos ver como é que a gente faz? Bom, nós temos a média, essa média de 12 metros cúbicos foi nos dada no exercício. O que eu tenho que fazer agora? É somar. Quanto foi gasto? Nos 5 meses que eu sei, está aqui na minha tabela, 11 mais 12 mais 14 mais 13 mais 11. E no lugar de julho, que eu não sei quanto foi gasto, eu coloco a minha incógnita, que é x, né? Bom, aqui fica fácil. Basta eu somar 11 mais 12 mais 14 mais 13 mais 11, eu vou encontrar o valor de 61 mais x. Ah, professor, e esse 6 saiu da onde? Lembra? Quantos meses eu estou calculando a média? São 6, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Não importa que eu não saiba o valor do mês de julho, mas ele entra na minha contagem para a média, ok? Aí aqui fica tranquilo. 12 igual a 61 mais x, que é a minha incógnita, divididos por 6. O que eu faço? Eu vou passar o 6 multiplicando pelo 12, vou ficar com 61 mais x igual a 72. Resolvendo essa equação, lembra lá? X igual a 72, o 61 que estava do lado de cá passa subtraindo. A família deverá, ou a média que essa família deverá consumir, será de 11 metros cúbicos nesse mês de julho. Não é a média, gente. Esse é o consumo que nós estávamos procurando do mês de julho. 11 metros cúbicos, 11 mil litros. Vocês sabiam que a média de consumo de uma pessoa na família é de 3,3 metros cúbicos para cada pessoa? Provavelmente essa família tem o quê? Em torno de 3 a 4 pessoas na casa. Vamos lá, mais um praticando. Uma atleta participou das 3 provas de uma determinada competição. Suas notas nas 2 últimas provas foram, respectivamente, o dobro e o triplo da nota da primeira. Sabendo-se que a média aritmética das 3 notas foi 28,6 pontos, determine quanto ela tirou em cada prova. Gente, aqui eu tenho que pensar o seguinte, eu não sei quanto ela tirou em cada prova. Esse é quem? É minha incógnita, o meu x. Mas ele me dá uma dica. Ele fala o seguinte, ó, que nas 2 últimas provas, as notas que ela tirou foi o dobro e o triplo da primeira. Então, a primeira nota vale x. A outra nota vale o dobro, 2x, e a outra vale o triplo, é 3 vezes x. E que esse total foi de 28,6 pontos. Deixo com vocês, daqui a pouco a gente volta. Conseguiram encontrar o valor da nossa incógnita, do x?
Olha, eu tenho uma dica aqui. Se a gente colocar isso numa tabela, fica muito mais fácil da gente enxergar. Olha aqui, prova e nota. Na primeira nota ele falou que eu tirei um determinado valor, né, que eu não sabia quanto é. Que na segunda, a minha segunda nota era o dobro da primeira. Muito bem, olha aqui, ó, 2x é o dobro de x. E a terceira nota valia o triplo. Valia não, ele tirou o triplo, né? Ele tirou 3 vezes mais do que havia tirado na primeira. E que se eu somasse tudo isso e tirasse a média, eu ia encontrar um valor de 28,6. Pois bem, então aqui basta que eu some o que ele tirou na primeira nota com o que tirou na segunda e com o que tirou na terceira, x mais 2x mais 3x, divididos por 3, né, gente? Porque são 3 notas que eu tenho que tirar a média. Tudo isso é igual a 28,6. Esse 28,6 o exercício me deu. Fazendo essas contas, somando x mais 2x mais 3x, eu encontro 6x. 6x divididos por 3. Bom, aqui fica mais tranquilo. Se eu dividir 6x por 3, eu vou ficar aqui 28,6 é igual a 2x. E agora? Agora basta que eu pegue o x, o 2 que estava aqui multiplicando, e passe para cá dividindo. Eu vou encontrar que ele tirou 14,3. Essa foi a nota, esse foi os pontos, né? Então, 14,3 foi na primeira. Mas e as outras? Como é que eu vou descobrir as outras notas do atleta? Basta eu substituir esse valor que eu encontrei, de 14,3, em cada uma das provas. A primeira era o valor de x, 14,3. A segunda é 2 vezes x. Basta eu multiplicar 14,3 vezes 2. E a terceira nota é 3 vezes o triplo da primeira, 42,9. Se eu somar agora tudo isso e dividir por 3, eu tenho que encontrar uma média de 28,6. Né? A matemática é exata. Nesse caso aqui, tem que estar certo. É como se você pudesse tirar uma prova real. Vem aqui e soma. Faz isso em casa. 14,3 mais 28,6 mais 42,9 divide por 3, você vai ver que vai encontrar uma média de 28,6. Mais um praticando. Agora pense rápido, faz de cabeça, nada de usar papel, fazer cálculo. Quero esse cálculo de cabeça, vamos lá, vocês conseguem. A média aritmética de 2 números é 50. Um dos números é 35. Qual é o outro número? A gente já volta.
Bom, esse aqui era um exercício que era para vocês terem feito de cabeça. Se não conseguiu, a gente pode usar a matemática, né, pessoal? Sempre a matemática. Então, vamos lá. Qual é o outro número? O outro número é a minha incógnita. O que ele fala? A média aritmética de dois números é 50. Esse é o meu resultado, é a média. Um dos números é 35. Qual é o outro número? X mais 35 divididos por 2 igual a 50. Por que eu falei que dava para fazer de cabeça? Gente, se a média de dois números é 50, eu sei que são dois números, bastava eu multiplicar 50 por 2, que o total, que a soma entre esses dois números seria 100, né? Subtraindo 35, que eu sabia que eram dos números, me restou 65. Bom, para a aula de hoje era o que nós tínhamos. O que a gente aprendeu, o que a gente relembrou, a gente resolveu situações, problema, usando o conceito de média aritmética simples. Lembrando que média aritmética simples também é conhecido só como média. Até mais, pessoal. Fiquem bem.